Olá, amigos. Hoje, os jornais do Rio de Janeiro divulgaram a aprovação de uma lei municipal que manda recolher esculturas e bustos que vivem há décadas expostos pelas praças, logradouros, ambientes públicos, largos, ao longo da cidade do Rio de Janeiro. A lei, redigida por gente do PSOL, afirma que os bustos esculpidos, as esculturas confeccionadas, fazem apologia a pessoas que defenderam, por exemplo, a escravidão. Duque de Caxias é um dos perseguidos. Padre Antônio Vieira é outro. Vejam, a história da escultura no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte, nas grandes capitais do Brasil, ela é marcada pela presença, sobretudo na primeira metade do século XX e no final do XIX, pela vinda de grandes artistas, grandes escultores, por exemplo, da Itália, da Espanha, da França, para as capitais brasileiras. Esses escultores, dado o mercado restrito de obra de arte no Brasil, eles trabalharam muito esculpindo, sobretudo, imagens produzidas, contratadas por famílias para serem postas nos mausoléus e sepulturas de entes queridos nessas grandes cidades. Além das esculturas de santos, muitas imagens, muitas esculturas de teor artístico esplendoroso, representando a dor de quem ficou ou a importância de quem partiu, são colocadas, sempre foram colocadas ao longo dos séculos no mundo ocidental e no Brasil, nos nossos cemitérios. Isso é tradicional na cultura brasileira. Também os escultores são muito contratados para produzirem máscaras mortuárias de grandes homens públicos, tiradas em gesso e depois usadas para confecção de bustos, por exemplo. É o caso, por exemplo, de bustos de Rui Barbosa, de Machado de Assis. O Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro tem uma coleção de máscaras mortuárias. Eu mesmo tenho aqui, vou colocar a imagem para vocês, a máscara mortuária original de Mário de Andrade, feita por um grande artista. De modo que a produção de esculturas no Brasil, ela marcou o crescimento de grandes artistas europeus e ela está muito presente nas praças públicas. Fazer uma seleção ideológica dessas imagens, dessas esculturas, significa fazer cerceamento de manifestação histórica e estética, significa apagar personalidades importantes da história brasileira. Obviamente, essa seleção, a própria lei já indica isso, essa seleção, ela pretende excluir os conservadores. Então, o Machado de Assis, por exemplo, que era monarquista, corre o risco de um dia ser incluído nessa lista. Rui Barbosa, que é o pai do conservadorismo no Brasil, corre o risco de ser excluído. E Padre Antônio Vieira, pasmem, que foi um grande defensor dos índios, por exemplo, impedindo que eles fossem escravizados, trabalhando contra a escravização indígena, está aí nessa lista macabra de vereadores do PSOL. É, portanto, uma lei que o prefeito Eduardo Paes deveria ter vetado, contra a qual deveria ter lutado, e, obviamente, as comissões da Câmara Municipal do Rio de Janeiro pecaram absurdamente ao deixarem passar um projeto de lei que agride de morte a história da cultura, a história da imaginária, a história política, a história dos homens públicos brasileiros. Mas os caminhos sempre existem. Hoje, o deputado Alan Lopes pediu que seus assessores redigissem uma lei que garantisse o tombamento de todas as esculturas e todo esse patrimônio da imaginária artística do Rio de Janeiro. De modo que a esquerda trabalha, de um lado, contra a cultura, rebaixando a estética e aniquilando as expressões do pensamento conservador, mas nós fazemos o contrafogo e
cumprimos o nosso dever, o nosso papel. Obrigado aos colegas de gabinete, parabéns ao deputado pela iniciativa. Um grande abraço a todos vocês.